A paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui, para mais uma escola bíblica dominical, por um modo diferente, uma via diferente, mas eu acredito que o Senhor vai nos abençoar de igual modo como se estivéssemos aí juntinhas, Não estamos sentindo o calor da outra, que é muito bom estar em comunhão, mas aprove o Senhor que fosse dessa maneira, que fosse desse modo, porque há tempo para todas as coisas nas nossas vidas e hoje nós estamos vivendo esse tempo de estarmos um pouco longe uma das outras, mas com os nossos corações sempre voltados para as coisas do Senhor e estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra, Eu já peço perdão por qualquer coisa, porque a gente fica um pouco nervosa, não tô acostumada, a fazer esse tipo de coisa, mas tudo em prol do reino, tudo em prol da obra de Deus. Então, já peço perdão por qualquer coisa. Eu tô segurando o celular porque eu não achei posição nenhuma. Então, pode ser que trema um pouquinho às vezes o meu olhar vai desviar para um lado ou para o outro, porque tem a Bíblia, tem o meu caderno que eu escrevo, Mas eu creio que Deus vai operar nas nossas vidas. É só a gente estar ligada com aquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, vamos orar, Pedir a Deus para que nos ajude nessa aula. Amém? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos por este período que passaremos juntas, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Senhor, abre os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para aprendermos aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Senhor, me use como um canal para as minhas irmãs e que elas estejam com seus corações dispostos, as suas mentes abertas para ouvir e aprender aquilo, Senhor, que o Senhor tem para elas e para mim. Que o Senhor possa ministrar com as minhas irmãs, assim como o Senhor ministrou comigo, Deus. Senhor, esteja no meio de nós, opere maravilhas entre nós. E nós, Senhor, somos gratos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nesta manhã e neste dia, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, nossa aula é a aula 10 e nós vamos ganhar tempo. Não vamos ler a leitura em classe porque ela é bem extensa, mas ela se encontra em 1 Coríntios 6, do 9 ao 20. Eu peço que as irmãs leiam aí nas suas casas. Vocês podem pausar o vídeo, ler e depois continuar. É porque eu desejo não fazer uma aula tão extensa para que não fique cansativo para ninguém. Então, a gente vai começar aqui, pedofilia e estupro, Um tema muito pesado, muito delicado, mas muito necessário, algo que infelizmente não está longe da nossa realidade, está pertinho, E essa palavra... E a palavra que a gente usa, que aparece muito na Bíblia, porque não existe uma palavra específica de estupro e pedofilia dentro da Bíblia. A palavra que a gente encontra mais comum na Bíblia a respeito desses pecados sexuais, dessas abominações, é a palavra porneia. E a gente encontra a palavra porneia na Bíblia e ela se relaciona a qualquer atividade sexual ilícita, aquelas que não são permitidas por Deus, que pode ser a pedofilia, pode ser o adultério, a fornicação, pode ser a prostituição, o próprio estupro. Então, quando a gente se deparar com essa palavra na Bíblia, é isso que ela quer dizer, Ela está se referindo a todos esses atos sexuais ilícitos. E Paulo menciona em Coríntios essa palavra, se relacionando à relação de fornicação que existia muito naquele tempo.
As pessoas elas estavam se prostituindo muito naquela época. Então, é um exemplo para vocês entenderem, né, que essa palavra ela tem alguns sentidos, mas todos relacionados a atividades sexuais ilícitas. Então, é pecado todo tipo de impureza sexual, inclusive a pedofilia e o estupro. E algo assim que a gente vem notando quando a gente estuda e a gente vai lendo é que todo e qualquer tipo de abuso que relaciona a criança tem o envolvimento de Satanás. Nossas crianças, elas são muito desejadas, né? São alvos muito fáceis de Satanás. Então, toda vez que tiver algo que envolva a criança, pode ter certeza que Satanás está ali naquele meio envolvido, arquitetando. Nós olhamos, se a gente for olhar lá no Velho Testamento, não botei referência aqui, mas tem os cultos a Moloque, que envolviam abusos sexuais e sacrifícios de crianças, né? Então a gente vê como é uma coisa satânica, como é uma coisa horrível e que Satanás está ali sempre investindo. E aí a pergunta que a gente faz: pedofilia é uma doença? Sim, pedofilia é uma doença, mas é uma doença tratável. Geralmente o pedófilo ele tem um histórico de abusos na sua infância, na sua primeira infância, ele tem um histórico de abusos e geralmente a pessoa que tem esse histórico, né, ela repete isso mais tarde. Então, ele deixa de ser o abusado e passa a ser o abusador. No caso, ele deixa de ser o alvo da pedofilia, ele passa a ser o pedófilo, o agente, né? O que pratica o ato. E os pedófilos, eles não são loucos, mas eles são perversos. Eles têm sim um desvio de caráter e de conduta, mas que pode e deve ser tratado. Pelo ramo da psicologia, da psiquiatria, tem como sim ser tratado isso, mas eles são perversos, eles são conscientes daquilo que eles fazem. Até porque você não vê nenhum pedófilo pegando uma criança no meio da rua, na frente das pessoas, não. Eles arquitetam isso, eles tramam tudo bonitinho, eles têm todo um aparato de como eles vão chegar na situação e fazer ela acontecer. Então, eles não são loucos. Eles têm um desvio de conduta, um desvio de caráter e que tem que ser tratado, porque pode ser bipolaridade, até um transtorno por conta dos abusos que foram sofridos, né, na infância. E aí você me pergunta, Denise, isso aí vai ficar impune? O que acontece? Existe uma diferença. A gente vai agora, nesse momento, a gente vai fazer a parte técnica, né? Talvez seja chato, mas vai ser rapidinho, mas só para que possa ser entendido. O Código Civil, ele vai relatar os crimes que são praticados contra a criança e o adolescente. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não tipifica o crime, mas ele nos mostra os atos cometidos, né, que são tipificados pelo ECA. E no ECA a gente vai ver aqui, olha, peraí, que os crimes têm como uma forma de agressão à integridade sexual dos menores. Ele mostra que como é violada a integridade sexual de cada menor, de cada criança, de cada adolescente. No artigo 240 fala assim:
Produzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena de reclusão é de 4 a 8 anos e multa. E aí o meu alerta para as irmãs é: cuidado com as fotos que vocês postam dos seus filhos na internet. Às vezes de cuequinha, às vezes de biquininho, às vezes peladinho, né, na bacia. Eu mesmo fiz isso já e depois me arrependi, vi que era um erro meu, porque aparentemente parece inocente, né? Uma coisa bonitinha, você não está mostrando os órgãozinhos, mas na mente do pedófilo é uma oportunidade. Uma oportunidade para ele se usar daquilo, porque aquilo é um desejo que ele tem, assim como o homem que é pornográfico, que é lascivo, só dele ver a mulher passando na rua com um tipo de roupa, ele já sente atração sexual por ela, assim também é o pedófilo com uma criança ou com um adolescente. Então ele vai procurar, ele vai achar, porque eles têm essa mente doentia e eles têm meios para fazer isso. Assim como as nossas adolescentes e os nossos adolescentes. Muito cuidado, mamãe, com o que seus filhos têm postado. Fotos de biquíni, os seus meninos, né, que malham, fotos exibicionistas, porque isso é um emaranhado e eles acham as fotos e eles usam como objeto de lasciva e eles usam como... eles têm um site que é só de pornografia, um site bem deles, bem escuso, a gente não tem muito acesso, mas eu pesquisei e sei que existe esse site onde eles colocam fotos para que outras pessoas, outros pedófilos também possam estar ali se utilizando, né, da imagem daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então o alerta é muito cuidado com o que vocês postam e seus filhos postam na internet. Vamos lá, artigo 241, vender ou expor à venda a fotografia, vídeo, um registro que contém uma cena de sexo explícito, pornográfico, né, de um adolescente ou de uma criança. É quando alguém produz, né, aquela cena, seja ela verdadeira ou não, isso é crime, isso tem uma pena de 4 a 8 anos mais multa. Então eu acredito que aqui ninguém faça isso, mas é só a questão de esclarecimento, até para que a gente tenha cuidado. E aí o que é bem comum entre qualquer cidadão de bem é o 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lhe diz oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por meio de qualquer, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. A pena de reclusão é de 3 a 6 anos e multa. Por que eu falei que esse é mais corriqueiro entre nós? Não pelo fato de você querer expor uma criança, pelo fato que até eu já ouvi pessoas falando assim: vamos compartilhar para que isso chegue às autoridades e achem esse monstro, esse doente. Não façam isso, queridas. A recomendação minha como operadora do direito, estudei direito, para quem não sabe, e de outros colegas, a gente está sempre estudando, é que se apague. Assim que se receber esse tipo de foto, não repasse com o intuito de vamos fazer para ajudar e a polícia achar logo essa pessoa, alguém reconhecer. Não faça, porque você está cometendo crime, mesmo tendo uma boa ação, está cometendo crime. Então, muito cuidado com isso. Então, essas são as principais características da agressão à integridade sexual do menor e do adolescente. E aí a gente vai lá para o Código Penal, onde tipifica os crimes sexuais. Porque o que acontece? A pedofilia ela não é crime. A pedofilia ela é doença. Crime é o que é cometido pelo pedófilo. Os atos que ele comete é que são crimes. E aí a gente vai ver aqui os atos, né, que são cometidos. E aí no artigo 217 do Código Penal,
ele diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com criança, com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. E aí você me pergunta, Denise, o que é conjunção carnal? Conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Parece até uma coisa óbvia, né? Mas antigamente era simples assim. Homem e mulher forçou, fez com grave ameaça, fez com violência, já caracterizava o estupro. O que é que mudou? Hoje se entende, se complementou essa conjunção carnal ou ato libidinoso. Foi um complemento ao ato libidinoso. O que o ato libidinoso é? O que ele quer dizer? Ele se entende por outras práticas de penetração e outras coisas, como o sexo anal, sexo oral, e também é considerado um ato libidinoso, os toques, toque na vagina, nas nádegas, nos seios, né, toque no pênis, né, da criança ou do adolescente, a contemplação lasciva. O que é contemplação lasciva? É um exemplo, tá? É um caso que já aconteceu. É um homem maior de idade, pega uma criança, leva para um motel ou leva para algum outro lugar, um ambiente fechado, e ele não toca na criança, ele não abusa da criança fisicamente, mas ele faz com que essa criança o veja se masturbando. Isso é uma contemplação lasciva. Isso cria muitos traumas, isso cria muitas questões ruins na vida de uma criança e você está trazendo uma deturpação de algo que nem é desse jeito, né? Então, isso é considerado sim, mesmo que não haja o toque, mesmo que não haja a conjunção carnal, que é a penetração, é entendido que isso também é estupro. E nós consideramos esse estupro, ele é chamado de estupro vulnerável, porque é de um menor, né? Não é um estupro de maior, é um estupro de menor e ele tem as suas atenuantes, que são as suas agravantes, e isso é bem prejudicial para quem faz isso. E aí a pergunta que fica, para a gente não ficar só no menor, porque a nossa aula, eu vou misturar, né, os dois, o estupro e a pedofilia, já que a gente tocou nesse assunto, e aí a gente vai para uma pergunta que é muito comum e às vezes as pessoas não sabem responder, não sabem se defender a respeito desse questionamento. É possível o marido estuprar a esposa? É possível o marido estuprar a esposa? É um crime, né? Tá lá previsto no artigo 213 do Código Penal e ele fala assim: é a conduta de constranger mediante violência ou grave ameaça a prática da conjunção carnal ou do ato libidinoso. Né? O artigo 226 é onde mostra a pena aumentada. E aí nela vem dizendo quais são as pessoas que se cometem ela, ele se aumenta. Né? Aí vem o agente ascendente, o padrasto, a madrasta, o tio, o irmão, o cônjuge, o companheiro, o tutor, o curador, né? Todas essas pessoas que exercem um título de autoridade sobre o outro. Então é assim, se o marido ele for violento, se ele fizer algo que não está dentro, não está de acordo, né? Que a esposa não está de acordo naquele momento, sim, é considerado um estupro, sim. Então, a gente passando por essa parte técnica que é chata, a gente vai rapidinho aqui para a parte da Bíblia. Na Bíblia não temos muitos apontamentos sobre esse tema, mas a gente encontra algumas direções, algumas diretrizes e elas são regras, leis, mandamentos, ensinamentos, como você quiser chamar, né, de conduta que devem ser levadas em consideração e respeitadas,
pois se as mesmas forem transgredidas, aqueles que as transgridem, eles estão pecando contra Deus e a palavra de Deus. E aí eu citei alguns versículos aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês me falem lá no grupo das irmãs e eu coloco todas as referências, porque se eu falar tudo, a gente já está com 20 minutos e se eu falar tudo vai ficar muito extenso. Então, eu vou só citar e dar uma pinceladinha. Gálatas 5, do 19 ao 21, fala da pedofilia e do estupro, que a pedofilia e o estupro são obras da carne. Deuteronômio 22, do 13 ao 30, trata da violação do casamento e dos desejos desenfreados da carne. Gênesis 18, do 1 ao 33, trata sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, onde existia a prática de todos os pecados sexuais, e a gente sabe como é que acabou essa cidade. Em Apocalipse 21, 8, fala sobre o destino daqueles que praticam imoralidade, dos fornicadores, que também estão incluídos os que praticam pedofilia e estupro. Deuteronômio 6, o 6 e o 7, ele diz que a família é a principal influência na vida espiritual das crianças. E por isso a nossa importância como pai e mãe. Mateus 5, do 27 ao 30, diz que não podemos ter relações fora do casamento, isso não agrada a Deus. E aí Mateus 3, 8 diz que nós devemos produzir frutos de arrependimento das nossas práticas, né? Daqueles que praticam essas abominações. E aí a gente vem para a vida prática. Como é que a gente pode evitar ou tentar evitar essas práticas, né, do estupro, né, porque nós vamos aqui enfatizar um pouco mais sobre as crianças, sobre as nossas crianças e os nossos adolescentes. Não que as mulheres não sejam importantes, mas elas conseguem se defender de uma forma melhor do que as nossas crianças. Então eu apontei algumas características que nos ajudam a identificar um pedófilo. E eu vou falar bem rapidinho. Primeira característica, ele gosta muito de ficar sozinho com a criança, sempre muito gentil, muito atencioso. 2, ele gosta de criar vínculos de amizade, mais com uma criança do que com um adulto. Sabe, aquela pessoa que ela é extremamente carismática com a criança, que ela não se importa muito com o adulto que está ali e está o tempo inteiro só ali rodeando aquela criança. A gente tem que ficar de olho. O pedófilo, ele sempre procura agradar as suas vítimas, as crianças que ele pretende atacar. Ele agrada com presente, com elogios, com promessas. É assim, ele vai manipulando. Outra característica muito, muito, muito comum, ele ganha a confiança dos pais. Ele ganha a confiança da criança. Ele não vai agir de impulso de primeira, ele sempre vai fazer toda uma cena. E uma outra característica que a gente pode notar é se você está numa festa, né, numa festa de criança, numa festa de amigos, ou num churrasco, ou qualquer ocasião social onde um adulto vai interagir muito mais com outro adulto, fora os pais que vão estar sempre olhando seus filhos, né, correndo atrás deles, passando o olho. Fora isso, a gente vai estar sempre interagindo mais com os adultos. E aí, uma característica muito interessante deles é que você sempre vai ver aquela pessoa, determinada pessoa, em algum momento da festa conversando com uma criança, oferecendo ajuda, dando alguma bala, algum doce, alguma coisa. Não que isso vai estar envenenado, mas isso é para gerar confiança, né? Por isso ele é tão solícito, tão amável. Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Uma coisa também que é muito interessante é que se você for na casa de uma pessoa assim, né, são dados, são estudos que dizem, que mostram, que demonstram que eles têm muito brinquedos dentro de casa, muitos jogos, eles têm muito doce, eles têm bala, eles têm lanche, eles têm piscina. Por quê? Porque eles querem arranjar uma maneira de atrair essas crianças a visitarem eles, né? E eles vão ganhando a confiança da família e essa família deixa. Eles sempre pedem para as crianças guardarem segredos.
sempre pedem. Às vezes eles começam com uma coisa simples e vai crescendo até chegar nas vias de fato. E eles costumam ameaçar as crianças com algo ou alguém que as crianças amam para eles poderem obter aquilo que eles querem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu também separei algumas características, alguns comportamentos das crianças para que a gente pode observar, que a gente pode falar assim, opa, meu filho tá estranho, tá diferente, será que tá acontecendo alguma coisa? E aí a gente vai ver aqui, ó, uma criança extremamente submissa, criança extremamente agressiva ou antissocial, uma criança pseudo-madura, uma criança que é madura demais para a idade dela, crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas, inadequadas, sabe aquelas crianças que são assim bem para frente? A gente tem que tomar cuidado. Pode ser que ela já tenha tido contato com algum pedófilo ou com alguma pornografia. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem muito tarde. Um esforço inútil para escapar da situação do lar, porque isso às vezes acontece muitas vezes nos lares, crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares, ou com imensa dificuldade de estabelecer vínculo de amizade, com falta de participação, de atividade escolar, social, a gente também tem que estar de olho, crianças com dificuldade de concentração na escola, crianças com falta de confiança nas pessoas, em especial com pessoas que têm autoridade sobre elas, crianças com medo de adultos do sexo oposto ao seu, crianças com um comportamento aparentemente sedutor com pessoas adultas do seu sexo oposto, aquela criança que é muito lasciva, que é muito sedutora, né? A gente tem que tomar cuidado, isso geralmente acontece mais com os adolescentes e as adolescentes. Crianças que fogem de casa, crianças com sérias alterações de sono, porque geralmente os abusos eles acontecem na cama das crianças, então elas têm aquela dificuldade de dormir ou de estar ali naquele lugar, porque aquele lugar remete àquela situação que ela viveu. Crianças com depressão clínica, crianças com ideias suicidas, com comportamentos de automutilação, crianças com um imenso sentimento de culpa em relação a tudo. E aí, o pedófilo ele pode ser alguém muito próximo a você. Ele pode ser um amigo, ele pode ser um parente, ele pode ser um professor. Os pedófilos eles escolhem profissões onde eles podem estar muito próximos das crianças e alcançarem alvos, como professores, instrutores de música, babás, né? Por mais que seja 95% dos pedófilos homens, também existem casos de mulheres pedófilas, e é muito, muito complicado isso, então a gente tem que estar sempre atento. Não deixem seus filhos dormirem na casa das pessoas. Denise, é muito radical, mas é melhor você ser radical hoje do que tocarem na infância do teu filho, do que tirarem a inocência dele, né? Tem tempo para tudo e assim a gente sabe que existem pessoas doentes e a gente não vê coração de ninguém. E assim, umas coisas que eu fiquei pensando, né? Eu vejo com algumas mães, a gente procura aprender, né? Eu sou uma mãe de primeira viagem, muito nova, mas assim, eu fui educada pela minha mãe, e a minha mãe sempre foi uma mulher muito aberta, muito de falar, de conversar, e isso me ajudou muito em algumas situações da minha vida. Conheço outras mães também que conversam bastante, mas também conheço aquelas que não são muito de falar. O que nós entendemos pelos estudos que nós fizemos é converse com seus filhos, né? Seja sempre franco, sempre fale, olha, se te pedirem para guardar segredo, não guarde. Seja uma mãe aberta, cabeça, se abra com ele. Ele tem que confiar em você e converse sobre tudo, sabe? Sobre tudo aquilo que possa estar rodeando ele. Ele precisa sentir segurança em você, ser amado e, infelizmente, não é tudo que nós podemos isentar dos nossos filhos, mas aquilo que nós pudermos, nós faremos, né? Porque nós amamos, eles são as nossas heranças presentes que o Senhor nos deu. Então, assim,
É isso, é uma aula bem rapidinha, bem curtinha. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa no privado ou lá no WhatsApp do departamento, fiquem à vontade, nós vamos estar lá para tirar suas dúvidas. Tem a Elaine, a irmã Selma, né, que ela é bem capacitada nesse assunto, e aquilo que eu não pude passar, me perdoe, o tempo é bem corrido, né? Chegamos a 30 minutos e é bem rápido mesmo que passa, e eu espero que aquilo que eu não pude ministrar, que o Senhor ministre, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular ou lá no grupo, tá? Um bom dia para todas, que Deus abençoe, traga essa reflexão, esse alerta para cada uma de nós, porque isso acontece no nosso seio familiar, isso acontece nas nossas igrejas. Eu gostaria de falar muito mais, infelizmente não dá, mas existem casos dentro de igrejas, até de pastores, infelizmente, existem casos de padrastos, de madrastas, de meio-irmãos, são os mais comuns, né? E de tios, aqueles tios que são os maridos, que são os cunhados, né? São muito comuns também. São assim, não estou acusando ninguém, foram estudos que foram feitos, que eu fiz, que eu levantei de estatísticas, e esses são os mais suscetíveis a isso, né? Então, assim, que a gente possa ter um alerta, não é para ninguém ficar em pânico, mas é para a gente ser observador, é para a gente olhar com mais atenção para dentro do nosso lar, da nossa casa, é para a gente olhar mais para os nossos filhos e olhar essas características. Quem quiser essas características que eu falei muito rápido, tanto do pedófilo quanto da criança, os artigos e o que vocês quiserem, eu vou disponibilizar, é só vocês me procurarem, tanto no grupo do departamento ou no particular, quem quiser, tá bom? Então, bom domingo, um domingo abençoado, que Deus possa completar aquilo que eu não fui capaz de falar, né? Me perdoem ser uma aula assim, bem corridinha, mas eu não quero enfadar ninguém, cansar ninguém, mas não poderíamos deixar de passar aqui essa instrução, né? Esse ensinamento para as irmãs, e eu espero que eu possa ter ajudado, né, as irmãs dentro do possível, né, dessa nova realidade que a gente está vivendo. É uma aula que poderia durar muito mais, mas eu acho que foi nos orientado que não fosse algo também muito longo, para que não enfadasse, não cansasse as irmãs. Mas eu estou aqui disponível para aquelas que precisarem de algum tipo de conversa, de ajuda, de orientação, né, de algum material do qual eu falei aqui. Então eu estou aqui disponível, me disponibilizando as irmãs, aquelas que têm meu WhatsApp, aquelas que não têm, pode procurar lá no grupo, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus traga paz e que Deus proteja os nossos filhos e a nós, né? De toda essa perversidade que há no mundo. Então, um beijo, fiquem com Deus, saudade de todas. Vamos orar para que isso passe logo e a gente logo